Agora a gente muda de assunto aqui no programa para falar de mentes empreendedoras. É um quadro que a gente começa hoje aqui no nosso Notícias do Dia e que vai trazer para vocês aí uma luz, principalmente para quem quer empreender e precisa, claro, de um certo direcionamento. A gente conversa com a Úrsula Alves, já está conosco. Úrsula, muito obrigada pela sua presença aqui. A Úrsula, perdão, ela é Master Trainer, especialista em recursos humanos, RH. E aí a Lúcia vai conversar sempre com a gente, né, Lúcia? Toda semana aqui. Isso. Esse, inclusive, é um assunto que tem uma demanda muito grande, né? Porque você vê hoje as pessoas, quando elas já querem montar o próprio negócio, antes de tudo elas querem aprender. E isso é muito bom, né? Antes de a gente começar a nossa entrevista, eu queria só que você dissesse, olha, o quanto que isso é importante, o quanto que esse aprendizado, esse treinamento, ele é importante para o sucesso do negócio. Bom dia aos telespectadores, aos ouvintes da rádio, jornal. Estou muito feliz por estar aqui nessa manhã, né? Essa manhã começou chuvosa, começou com friozinho. Não é? Você trouxe chuva pra gente. Coisa boa, a gente merece, né? Porque, sinceramente, a gente já não estava mais aguentando, só aquele nublado. Não, é verdade. Então, assim, o empreendedorismo, ele é um assunto que está realmente muito em pauta, né, hoje em dia, porque as pessoas têm empreendido mais, e especialmente depois da pandemia, né, onde as pessoas viram a necessidade de se sentirem um pouco mais estáveis, não deixar o controle das suas vidas na mão de outra pessoa. E quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais informações, melhor para empreender, né? O Sebrae, ele traz a informação para a gente que as empresas fecham, né, muito precocemente. Até 2 anos, a maioria, 60% das empresas fecham nos primeiros 2 anos. Eu creio, com os meus estudos, né, já tenho aí mais de 20 anos na área do empreendedorismo, eu creio que é pela falta de conhecimento, porque o resultado que eu não tenho é pelo conhecimento, pela ferramenta que eu ainda não tenho. Então, quanto mais a gente buscar conhecimento, quanto mais você estiver nas mesas certas, com o conhecimento certo, pelo tempo certo, mais resultado você vai ter e mais êxito, mais sucesso nessa caminhada. Então, e por onde começa? Por exemplo, quem está nos acompanhando e está pensando, olha, 2025 eu quero montar um negócio, já estou me preparando para isso, já escolhi o que eu quero. O que você acha que é a primeira coisa que tem, o básico, o beabá da mente empreendedora? O beabá é saber que empreender não é fácil, muito pelo contrário, né? Muito trabalho, requer realmente muito estudo, muita dedicação, muita força, energia, porque a vida do empreendedor, quem empreende sabe, né? As dificuldades que passa ao longo da jornada. Entretanto, o necessário é você saber o seu propósito. Por que você vai empreender? Muitos empreendedores, empreendedoras, empreendem achando que está faltando algo no mercado, eu estou sentindo falta de algo, eu vou empreender. Mas está linkado com o seu propósito, com aquilo que enche o teu coração, aquilo que você faria mesmo que fosse de graça? Porque isso é muito importante. Não, eu faria, mesmo que fosse de graça, porque eu gosto de vender, eu gosto de fazer, eu gosto de alegrar a vida das pessoas, eu gosto de trazer soluções para a vida das pessoas. Então, muito provavelmente aí o seu propósito está no negócio. Se não estiver, não, eu quero fazer só por dinheiro, só para atender uma necessidade momentânea, aí requer você buscar empresas, escolas especializadas, para entender o teu momento, para entender o mercado e ter muito cuidado, porque senão você vai empreender energia, tempo e dinheiro e não vai ter a satisfação necessária para continuar nessa jornada. Muito bem, eu gostei quando você disse, eu acho que isso é de fácil entendimento. Olha, o que eu devo fazer é aquilo que eu faria até de graça, ou seja, com o qual você se identifica, porque eu vejo algumas pessoas, assim, por exemplo, eu tenho uma amiga que recentemente fechou um salão de beleza, e ela me disse que o erro dela, ela permaneceu mais de 1 ano com esse salão, com esse negócio, ela disse que o erro dela foi porque ela não sabia fazer nenhum serviço do salão, e aí ela se via às vezes, né, palavras dela, refém
de profissionais. Sim. E que eram difíceis de serem encontrados, alguns tipos de profissionais. E ela dizia, Cíntia, eu não sabia nada, eu sabia administrar, mas eu não sabia nada, não sabia fazer uma escova. Então aquilo ali teve uma hora que eu percebi que estava errado para mim. É mais ou menos por aí, Úrsula? É mais ou menos por aí. Não é que você vai ter que fazer o operacional. Na verdade, pelo menos entender, né? O ideal é que o empreendedor esteja mais no estratégico, realmente pensando no negócio, vendo os processos. Mas você precisa entender o mínimo. E se acontecer? Porque o empreendedor, principalmente, né, o microempreendedor, aquele pequeno empreendedor, ele vai precisar algumas horas, alguma vez na vida, colocar a mão na massa. Às vezes é um colaborador que falta, que adoece, que não pode. Até mesmo como é que ele vai melhorar o processo, se ele não entende como esse processo é feito. O tempo que demanda, a energia, os produtos, como é feito. Então é importante, não é fundamental, tão fundamental assim, mas é importante que ele entenda pelo menos o básico e que ele consiga fazer. Isso vai dar mais know-how para ele, isso vai fazer ele adiantar etapas, tá? Eu conheço uma outra empresária, na verdade, ela é minha mãe, ela tem uma malharia há mais de 25 anos e ela não prega um botão, tá? Mas ela gosta muito do negócio, ela está envolvida nos processos. Ela sabe, por exemplo, se uma roupa não está boa ou se não está boa, né? Quanto quilos de malha é necessário para fazer X camisa. Sim. Ou seja, ela não costura, mas ela compreende o processo. Mas todo o processo ela está dentro. Então, assim, existe casos e casos. No empreendedorismo, a gente não tem uma fórmula mágica, uma fórmula concreta, né? Mas tem alguns pontos que a gente pode observar e dizer assim, ó, vai por aqui, que vai facilitar a sua vida, né? Nesse mundo tão difícil que é o mundo do empreendedorismo, né? Com tanta burocracia que o nosso país ainda enfrenta, né? Com falta de recurso, de financiamento. Então é importante que você se ajude em algumas etapas. Isso vai facilitar, sim. Tá. E como é que você transforma as suas ideias em ação? Então, para eu transformar, o primeiro passo é isso, é entender, eu gosto de fazer. O segundo passo é entender que ninguém começa a correr uma maratona de 20 quilômetros no primeiro dia. É um passo a passo. Eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso fazer, eu preciso testar, tá? Eu vou de manhã cedo, calço meu tênis, vou para Raul Lopes e começo ali os primeiros passos. Agora eu posso fazer de uma forma melhor. Eu tenho o desejo, a vontade de correr, o que é que eu faço? Vou procurar, estudar, vou na internet pesquisar qual é o tênis adequado, qual é a roupa, qual é o melhor horário, quem são os professores que podem me dar algumas ideias, alguns insights, e aí vai facilitar esse meu processo. A mesma coisa o empreendedor. Para ele colocar uma ideia em ação, ele precisa de conhecimento. Ele precisa entender. Ah, eu quero vender bolsas. Tá, mas quem já vende bolsa? Você vai vender bolsa para quem? Sim. Quem é o teu público? Aonde é? Qual é o preço? Quais são os melhores fornecedores? Então, conhecimento é a chave. Então, para eu colocar minhas ideias em ação, eu preciso ter conhecimento. Né? Nós temos o Sebrae, que é uma porta para microempreendedores, que ajuda muito com cursos, com mentorias, né, com dicas muito importantes, algumas muitas vezes até de forma gratuita, e outras com cursos a custo, né, um custo pequeno, vamos dizer assim, que é possível fazer. Essa é a primeira porta de entrada. Depois você pode estar em associações, você pode estar visitando congressos, eventos de empreendedorismo, feiras da sua área, e aí você vai adquirindo essas informações. Hoje o Brasil, graças a Deus, né? Hoje eu faço parte da maior escola de negócios da América Latina, que é a Febracis, e lá você consegue ver o quanto o empreendedorismo, ele é bem sucedido através desses conhecimentos. Então tem curso para tudo, tem conhecimento disponível de forma gratuita na internet, nas redes sociais, e também escolas especializadas que conseguem, né, te direcionar de forma melhor. E você dá algum tipo de mentoria?
Como é que funciona? Então, por exemplo, eu quero montar um negócio, eu já sei o que eu quero fazer e agora eu quero ajuda. Então. Aí procura a Úrsula. Procura a Úrsula. Então, na escola de negócio, nós temos diversos cursos que o empreendedor pode estar ali buscando, ou pode contratar uma visita, né? Contrata uma visita, a gente vai lá na empresa, faz todo um diagnóstico, ou se não é uma empresa ainda, é só uma ideia, a gente também faz um processo individual, né? Um processo para entender o projeto dele, para saber o que ele quer e buscar ali as informações, as intervenções corretas para que ele tenha mais êxito nessa jornada. Então, ele pode estar aí, né, ou indo até a escola e adquirir os cursos, ou contratando para que a gente vá na empresa ou para ele próprio. Porque às vezes o empreendedor ainda tem um certo medo, ainda não tem esse conhecimento, às vezes ele não sabe se comunicar com o cliente. Eu já... Você faz tipo um trabalho personalizado, né? Personalizado. Ótimo, né? Tem que ser personalizado porque cada caso é um caso. Tá certo. Tem uma última questão que é a procrastinação, que não diz respeito só ao empreendedorismo, mas diz respeito, hoje é um problema mundial, né? Muito associado à depressão, a uma série de fatores que incomodam as pessoas. Sim. E no caso do empreendedorismo, a procrastinação é tipo a inimiga número 1, né? Sim. A procrastinação do empreendedor, ela se torna diferente pelo fato de que, quando ele é CLT, ele pensa o seguinte: quando eu for dono do meu negócio, né, eu vou acordar a hora que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, vou fazer o meu horário. Sim. E, na verdade, o empreendedor de sucesso é aquele que realmente dá o suor pela empresa, né? Ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, ele tem que realmente fazer, porque ele tem obrigações que o empregado não vai ter. Então, as preocupações dele são outras. Então, para que eu não procrastine, eu tenho que ter realmente uma agenda que me mostre as possibilidades do dia e entender o porquê de cada uma daquelas tarefas. Se eu não tiver aquele propósito que a gente falou lá no início, né, muito claro, realmente, um dia como hoje, um dia de chuva, vou querer ficar mais um pouquinho na cama, né, procrastinando ali. E existe uma outra forma de procrastinação, que é a falsa produtividade. Às vezes eu penso que eu estou produtivo, e eu vou te dar um exemplo. Na minha empresa, tem alguma reforma para fazer, o empreendedor, né, o dono do negócio, ele está ali no pé do pedreiro, ou ele mesmo fazendo alguma coisa, onde ele tinha que estar na estratégia. Ele se programou para ali pensar no negócio dele, definir os processos, mas ele está se sabotando, achando que está produtivo, e na verdade ele está procrastinando. Não é uma coisa que ele gosta de fazer, então ele prefere estar no operacional, no manual, e aí ele deixa de fazer o que ele se programou para fazer. Isso é uma forma de procrastinação. E é por isso que dentro dos treinamentos, né, principalmente do processo individual, a gente vai trabalhar isso, porque a gente tem que fazer o que precisa ser feito, mesmo que não seja fácil, mesmo que não seja gostoso de fazer. Muito bem, tá certo então. Olha, hoje a gente aprendeu muita coisa. Na próxima semana, próxima terça-feira, a Úrsula Alves estará conosco novamente. A gente conversou aqui com ela, é Master Trainer, especialista em recursos humanos. Onde é que as pessoas te encontram, Úrsula? As pessoas vão me encontrar de forma mais fácil, né? Nas redes sociais, é Úrsula, com 2 L's, Úrsula Alves, _BR. Então, você pode me encontrar no Instagram, me manda um direct, que aí eu vou te responder com todo prazer. Tá bom, então. Próxima semana a gente vai providenciar o perfil da Úrsula para colocar aí na nossa tela, já facilitar para o nosso telespectador. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Olha aí, já apareceu aí. É esse aí, né? Isso. Bom, então tá aí, olha. Esse aí é o perfil da Úrsula Alves, onde você pode entrar em contato com ela para falar sobre Mente Empreendedora, esse quadro que a gente está começando hoje aqui no programa, que vai ajudar você. Inclusive, se você tiver
Se você tiver perguntas, você pode mandar aqui para a nossa caixinha. A gente, na próxima semana, faz as perguntas para a Úrsula, a gente manda para ela, ela já prepara para responder, porque aí já ajuda você que está querendo montar o seu negócio, ou que já montou um negócio, mas acha que não está indo do jeito que você imaginava, está pensando em fechar. Antes de fechar, tenta mudar algumas coisas, né, Úrsula? Que às vezes com algumas mudanças já é possível se resolver o problema. Então, isso. Mais importante do que você agir é agir na direção certa. Porque se você não estiver indo para o caminho certo, a gente precisa o quê? Recalcular a rota, né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Então, próxima terça tem mais uma sobre mente empreendedora.